Girar, um dos nossos correspondentes no país. O Eliseu Caetano está nos esperando ao vivo, direto de Washington, 8h34 aqui, 6h34 da manhã lá na capital americana. E ele vai falar de imigração, é isso, Fabrício? Exatamente, o Eliseu vai trazer para a gente aqui o que o Donald Trump deve trazer de novidade em relação à política migratória. Um dos principais pontos da campanha dele, o Eliseu tem essas novidades aqui para a gente, não é isso, Eliseu? Oi, Fabrício, oi, Colombo, muito bom dia novamente para vocês aí no estúdio, para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan News. Vou trazer essas informações sobre imigração e também, claro, sobre o clima, né? O clima aqui na capital americana na manhã de hoje e o clima lá na Flórida, onde está Donald Trump. Vamos começar falando sobre a imigração, porque foram dois temas muito sensíveis e muito importantes nas eleições deste ano. Imigração e economia. Foram dois dos pilares que, segundo os analistas políticos daqui, catapultaram a vitória de Donald Trump. Na questão economia, claro, aquilo que a gente já vinha falando há um bom tempo aqui na programação da Jovem Pan News. O americano, principalmente da classe média, não estava satisfeito com os rumos do país nesse quesito. Inflação alta, tudo muito caro nas prateleiras, e essa insatisfação geral pode ter sido, sim, um dos fatores que levaram Donald Trump de volta à Casa Branca, de volta ao posto mais importante do mundo de presidente dos Estados Unidos. O outro pilar, a imigração, algo muito defendido por ele, aliás, de maneira ferrenha, desde muito tempo, né? Ele vinha acreditando, inclusive, o aumento do número da criminalidade do país, a entrada desenfreada de imigrantes indocumentados aqui no país. E aí a gente se refere mesmo ao imigrante que entra pela fronteira sem um visto devido, sem uma autorização devida de entrada e que boa parte deles tem recordes criminais em seus países. E Donald Trump sempre bateu nessa tecla de que, olha, os Estados Unidos estão mal das pernas por conta desses imigrantes que entram aqui e são sustentados pelos democratas. E ele botava na conta dos democratas mesmo. Então, esses dois pilares, de acordo com os principais analistas políticos, até mesmo aqueles mais alinhados com os democratas, são creditados aí para essa vitória de Donald Trump. E agora espera-se, o Fabrício, o Colombo, de que Donald Trump mobilize até agências do governo para ajudar a deportar aí um número recorde de imigrantes. E aí a gente não está falando do imigrante que está legalizado e também não estamos falando até daqueles que estão em processo de asilo ou até mesmo indocumentados no país. Mas ele vai focar naqueles imigrantes que têm recordes criminais, algo que ele vem pontuando desde o início da sua campanha. Segundo pelo menos 6 ex-funcionários de Donald Trump em entrevista a um veículo importante aqui do país, ele deve deportar, sim, em massa, esse tipo de imigrantes, essa parcela de imigrantes. Apoiadores de Trump, incluindo alguns que podem integrar o seu segundo mandato, estavam nesse grupo que confirmou esta informação para essa agência de notícias. Portanto, acredita-se que ele vai convocar até mesmo os militares dos Estados Unidos, diplomatas no exterior, para transformar a sua promessa de campanha em realidade. Esse esforço de cooperação traria aí estados liderados por republicanos. Ele também vai tentar, obviamente, convencer estados que são liderados por democratas. Ele pretende frear aí o uso de financiamento federal como uma forma de pressionar mesmo, né, essas jurisdições mais resistentes. E defensores dos direitos dos imigrantes já estão fazendo alerta na manhã de hoje de que essa iniciativa de deportação em massa seria algo também muito caro, né? Então, se por um lado reclama-se de que esse financiamento para a manutenção desses imigrantes indocumentados aqui custa muito aos cofres e ao bolso do americano, também uma deportação em massa, segundo alguns, seria caríssimo, divisivo e até mesmo desumano, viu? Alguns especialistas estão afirmando isso. Essa operação de deportação direcionada a milhões de pessoas exigiria muitos agentes e por isso eles estão dizendo que ela seria cara. Mas o americano, ao que tudo indica, gostou da ideia e levou o Donald Trump de volta à Casa Branca. Aqui em Washington, D.C., só para a gente terminar, Colombo e Fabrício,
clima de velório, reduto historicamente democrata, hoje amanhece assim, ó, em silêncio. Enquanto isso, lá na Flórida, tem festa, viu? Lá em Mar-a-Lago, com direito a DJ, amigos, familiares e até Elon Musk, que, segundo disseram, tá dançando junto com Eduardo Bolsonaro em cima de uma mesa lá, viu? Volto com vocês no estúdio. Bom, daqui a pouquinho a gente volta lá para Washington para continuar girando com os nossos correspondentes internacionais, com o Eliseu Caetano, com o Luca Bassani também. O professor Manuel Furriela segue com a gente, assim como o Fabrício Knights, que é editor de internacional, nesta ampla cobertura que estamos fazendo da confirmação da reeleição, digamos assim, de Donald Trump. Não é consecutiva, ele foi eleito em 2016, perdeu a reeleição consecutiva para Joe Biden, volta um mandato depois, você já explicou aqui, é o último, né, Knights? Porque nos Estados Unidos são 2 mandatos, sejam eles consecutivos ou não, e nada mais. A gente estava comentando fora do ar aqui, enquanto o Eliseu falava sobre os planos de Donald Trump para a migração, o discurso muito duro dele durante a campanha, já atenuado, como bem ressaltou o professor Furriela agora, nesse discurso da vitória, no fim da madrugada, começo da manhã aqui. Ele falou, em 2016, o grande símbolo da campanha dele foi o muro. Exatamente. Na fronteira com o México. Já existia parte do muro antes dele ser eleito presidente. O muro não existe um muro que tape completamente a fronteira, se é que isso era possível, né? Entre os Estados Unidos e o México. Ou seja, uma coisa é o discurso para a campanha, outra coisa é o exercício do mandato, né? Exatamente. E para conseguir frear a migração lá nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, futuro presidente Donald Trump, vai precisar de uma interlocução muito boa com o governo do México, que é o país por onde passam esses migrantes. E tem uma nova presidente agora também, né? Uma presidente de esquerda, diga-se que é a Cláudia Sheinbaum. Aliada do López Obrador, não é? Sucessora Exatamente. do López Obrador, mas uma outra natureza de política, né? O López Obrador, um político tradicional, já com a idade mais avançada, ela, ex-prefeita da Cidade do México, uma figura nova, digamos assim. Exatamente, Rafael. E aí a gente pode ter talvez um pouquinho de dificuldade, esse tema de presidente americano, que é sempre muito discutido nas eleições do México, que é como que você vai lidar com um eventual presidente americano que não seja da sua mesma ideologia, que não compartilhe dos mesmos valores que você. Cláudia Sheinbaum conseguiu driblar muito bem isso para conquistar os eleitores lá no México esse ano, tanto que ela foi eleita com ampla vantagem lá no México, e agora Donald Trump vai ter que lidar com ela para fazer então essa interlocução, para tentar frear a chegada dos migrantes. A gente lembra, por exemplo, que durante o governo Jair Bolsonaro aqui no Brasil, o governo do López Obrador passou a cobrar visto dos brasileiros, visto de entrada dos brasileiros no México, porque ele estava sendo muito cobrado por Joe Biden para frear a migração, e isso incluía até brasileiros que iam ao México para tentar cruzar essa fronteira de forma ilegal. Então aqui é um cenário que envolve muitos países, mas principalmente essa conversa entre o presidente americano e o presidente mexicano para falar de migração. E aí tem os dados que saíram inclusive da pesquisa Boca de Urna ontem da Edison Research, dizendo o seguinte, que Donald Trump conquistou 45% dos eleitores hispânicos em todo o país, contra 53% de Kamala Harris. É uma vantagem boa de Kamala? 8 pontos percentuais? É uma vantagem boa, mas ele conseguiu, Donald Trump, aumentar em 13% os resultados de 2020. E para quem tinha um discurso tão duro quanto ele, tão agressivo às vezes, era de se supor uma diferença maior em relação ao adversário, né? Os democratas esperavam uma diferença maior, esperavam ir muito bem nesse eleitorado hispânico, eleitorado latino, esperavam ir até melhor também entre o eleitorado negro e o eleitorado feminino, onde Kamala Harris está inclusa, claro. Então, havia essa expectativa de que eles conseguiriam aumentar a sua vantagem aí e que isso seria o suficiente para conquistar a vitória. Porque você tem características de eleitores a depender das regiões. Então, os democratas, por exemplo, eles estão concentrados em áreas mais urbanas. Se a gente for olhar ali a apuração por condados, exatamente, por exemplo, na Pensilvânia, os democratas venceram na Filadélfia, que é a principal cidade da Pensilvânia, mas não pela mesma vantagem que Biden conseguiu vencer em 2020. E isso acabou faltando, esse fôlego acabou faltando para a campanha de Kamala Harris, para a campanha dos democratas. Entrar mais dentro desse eleitorado, conquistar mais esse eleitorado, e esse foi um ponto
crucial, até bastante simbólico a gente trazer aqui o que aconteceu ontem na Flórida, que a gente já falou, um estado se consolidando cada vez mais como republicano, votando cada vez mais no Partido Republicano, 56% dos votos de lá foram para Donald Trump, algo que a gente não viu uma vantagem desse tamanho há muito tempo, e principalmente o condado de Miami-Dade, que é o condado onde está a cidade de Miami, a principal cidade da Flórida, e que historicamente era um reduto democrata. Isso não se confirmou nessas eleições. Pela primeira vez em muito tempo, um republicano conseguiu vencer a disputa no condado de Miami-Dade, e isso foi muito simbólico. Mostra que Donald Trump conseguiu, de fato, avançar nesse eleitorado. A gente falava aqui há pouco com o professor Manuel Furriela. A estratégia foi bem clara. Os migrantes que já cruzaram a fronteira, que já estão legalizados, deixam de ser vistos como alvo pela campanha de Donald Trump, deixam de ser vistos como alvo pelos republicanos, porque eles votam e o voto de cada um deles importa. Então, como aconteceu no domingo passado, no final de semana passado, aquele comediante que fez um comentário bastante infeliz, para a gente dizer o mínimo, sobre Porto Rico, afirmando que era uma ilha flutuante de lixo, isso não é aceito pela campanha, por exemplo, de Donald Trump, justamente por isso, porque eles sabem que isso tem um peso muito forte e que poderia provocar essa comunidade porto-riquenha a votar em Kamala Harris. Para a sorte de Donald Trump, eles conseguiram trabalhar muito bem esse discurso, calibrar esse discurso e, ao invés de focar em nacionalidades específicas, focar no problema maior. É basicamente o seguinte: você fazer aquele imigrante que já está legalizado, que tem o poder do voto, que pode votar nas eleições americanas, se sentir parte do país. Ele já está ali dentro, ele já tem todos os papéis assinados, então ele é um de nós. Agora, ele tem um inimigo em comum que a gente tem, que é quem ainda está tentando entrar. Esse é o que traz problema. É sempre quem está tentando chegar, quem está tentando cruzar a fronteira. Trump soube calibrar isso muito bem nessas eleições. Kamala Harris não conseguiu capitalizar essa vantagem histórica dos democratas com esse eleitorado. Um avanço de 13% de Donald Trump é muito considerável entre os latinos. Sem dúvida alguma. Daqui a pouquinho o Nights que volta, daqui a pouquinho a gente volta a acionar os nossos correspondentes nos Estados Unidos, mas seguimos falando da vitória de Trump, não é isso, Lívia? Seguiremos, Colombo. Agora 8h46. Vamos voltar a falar com o professor Manuel Furriela, especialista em relações internacionais. Olhando para essa questão que nós estávamos discutindo agora há pouco, professor, o senhor chegou a falar sobre isso também, do crescimento de Donald Trump nesse grupo de imigrantes em geral, especialmente os latinos, os hispânicos. Agora há pouco o Nights que falou sobre esse crescimento também nessas eleições. Agora os democratas vão ter de se reinventar, porque o Partido Democrata sempre foi atrelado a essas questões sociais com mais evidência, a esse olhar para essa causa dos imigrantes também com mais evidência, com mais força. E agora vem o crescimento dos republicanos, ancorado, claro, por Donald Trump, entre esse grupo. E aí, o que vai restar para os democratas conseguirem, de alguma forma, ganhar relevância entre esses eleitores? Bom, os democratas, eles têm vários desafios. Um é a construção de agenda, de pauta, como você mencionou. E até tem uma coisa curiosa, né? Tanto o candidato republicano quanto a democrata, eles estavam defendendo já medidas protecionistas. Imagine só, né? Os Estados Unidos, um país liberal, né? Pregando o liberalismo econômico com pauta de protecionismo, principalmente em relação à China, mas também ao Sudeste Asiático, à Índia, né, alguns países. Mas a China é o alvo principal e medidas protecionistas são vistas como as principais. É uma agenda comum dos dois candidatos, acho que do Donald Trump mais explícita, mas de Kamala Harris com certeza também ia vir, que é a forma como eles imaginam que podem lidar com essa questão. Agora, tirando essa pauta comum, o resto é um conjunto de divergências, né? Donald Trump defendendo muito mais o conservadorismo, e aqui lembrando que agora ele tem, justamente com um legislativo totalmente a seu favor, eleito agora, as duas casas do Legislativo, a Suprema Corte, ou seja, o órgão máximo do Poder Judiciário, também com viés conservador, ou seja, essa agenda vai ser por completo implementada, representada por ele. E os democratas ficam na busca de pautas. Mas o outro ponto que eu queria trazer, além dessa dificuldade de busca de pauta, de agenda, é a falta de nomes.
a extensão, a insistência de Joe Biden na sua candidatura fez com que não aparecessem outras, só tendo aparecido Kamala Harris no segundo tempo. Cadê os outros candidatos? Os governadores foram escanteados, os democratas também vão ter dificuldade nesse quesito. São 8 horas e 49 minutos. Nós seguimos conversando com o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Professor, há algum tempo, numa dessas declarações de campanha, que não devem ser levadas muito a sério, evidentemente, Donald Trump disse que acabaria com a guerra na Ucrânia em 24 horas. Ele é um crítico do orçamento dado pelos americanos à Ucrânia como ajuda militar. Como é que o senhor avalia vai ser a interferência dele nesse episódio ou ele vai tirar o time de campo até onde pode? Eu acredito que vai mudar muito ali. Ali é a principal conflito internacional a ser afetado pela eleição de Donald Trump, porque Joe Biden e a sua equipe, eles tinham uma visão de que as fronteiras, digamos assim, da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, elas teriam que avançar ali do leste europeu, onde estão atualmente limitadas à Polônia, para chegar à fronteira propriamente com a Rússia, e aí dependia de incluir a Ucrânia. Então, essa insistência na inclusão, muito duvidosa, já que vários integrantes da OTAN não queriam lá a Ucrânia, levou também a esse conflito. Eu não estou dizendo que justifica, a invasão da Rússia é inaceitável, a Ucrânia tem que decidir seu destino, para deixar clara a minha posição. Mas, aqui para mostrar a visão americana. Agora, ela não é essa que vai prevalecer, né? O governo de Donald Trump não imagina que tem que levar a fronteira da OTAN para lá, não acredita que tem que gastar as fábulas que têm sido investidas no conflito e, principalmente, tem uma ligação próxima com a Rússia e com Vladimir Putin. Então, que isso vai favorecer o fim do conflito, não tenha dúvida. Que vai favorecer um acordo, vai. Agora, o ponto é, que tipo de acordo vai sair? Um acordo a favor da Rússia. Se os Estados Unidos efetivamente seguirem essa agenda e tirarem o apoio à Ucrânia, a Ucrânia só vai ficar com a Europa se ficar, e dessa forma, se vendo fragilizada, propensa a aceitar um acordo pró-Rússia, que provavelmente vai ser esse que Donald Trump vai apoiar, e possivelmente é por isso que ele está falando que sai um acordo, uma composição e um final da guerra. Sai por tirada de apoio de um dos lados, da Ucrânia, e levando um viés pró-Rússia. É uma composição? É uma composição. Pode levar ao fim da guerra? Sim, mas com uma Ucrânia desfavorecida e com uma OTAN não levando a sua extensão até a fronteira da Rússia.